fiz um propósito com o Senhor de me retirar dessas redes sociais. Quais foram as maiores lições que você aprendeu nesse período? Olha, foi uma experiência, assim, muito boa, onde eu tirei muitas lições. Existem níveis e lugares espirituais, existem crescimentos espirituais, acessos ministeriais que você só tem na hora certa. Cansado de ter a vida no rascunho, chega de adiar. Aqui no Reflexão e Resiliência, você ganha a força e a clareza para construir a sua melhor versão. Fique até o fim e mude seu jogo. Olha, foi uma experiência, assim, muito boa, onde eu tirei muitas lições. Na época, quando eu tinha redes sociais, Facebook, Instagram, naquela época eu já tinha um número expressivo, tanto em uma rede social quanto em outra. E no meu particular com Deus, no meu momento devocional, eu fiz um propósito com o Senhor de me retirar dessas redes sociais. Aquele propósito de entregar a Deus aquilo que mais me doía, né? Aquilo que me custaria algo. E pensando, eu falei, Senhor, eu vou te entregar as minhas redes sociais. Uma loucura, né? Eu lembro que na época, alguns pastores, amigos ao nosso redor diziam, olha, isso é uma loucura que você fez. Porque existe aquela frase de quem não é visto não é lembrado. Sim. Mas com Deus nem sempre funciona assim, né? Existem momentos em que Deus tem os seus profetas, os homens e mulheres de Deus, as suas flechas, que são usadas por Ele no anonimato. Tem muita gente no anonimato aí que ninguém sabe o nome, ninguém viu, e que é usado por Deus tremendamente em lugares, em nações, em geografias que a gente nem imagina. Então, eu confiei no Senhor, porque quem tem uma promessa e confia no Deus que fez a promessa, não se preocupa em aparecer. Uau! Então, aparecer, a evidência, o crescimento é apenas o resultado, né? É uma parte do processo daquilo que Deus tem. Mas o que o Senhor tiver que fazer, Ele vai fazer. Então, eu sempre me apeguei a isso, né? Sim. E entendendo também, óbvio, que as redes sociais é uma ferramenta de propagação do Evangelho, uma ferramenta importante, isso é indiscutível, mas quando eu fiz esse propósito com Deus, eu fiquei 5 anos. Então eu fiz, na verdade, este propósito sem ter uma data específica, um período para retornar. Falei, Senhor, quando o Senhor me sinalizar, quando eu conseguir enxergar espiritualmente, ter essa sensibilidade que é o momento de retornar, eu vou retornar. E foi maravilhoso, porque o momento do anonimato, eu prego e louvo desde criança. Eu tive já o prazer, a honra, né, o privilégio de nascer já em um lar cristão. Sim. Então, eu comecei meu ministério muito cedo, ainda criança. Então eu vivi muitos milagres de Deus, assim como várias pessoas que estão assistindo esse podcast. Eu vivi grandes milagres, grandes sinais do céu, né? Mas quando eu estava nesse momento de sair de cena e eu fui para esse propósito, eu fui para um ministério anônimo, mesmo já com um tempo de caminhada, uma das coisas que eu mais aprendi nesse período é que existem momentos em que a tua intimidade, os milagres que Deus faz na sua vida não é para ser postado, e sim vivido. Uau! Então, Uau. eu vivi um tempo do meu ministério onde eu vivi curas que ninguém sabe. Eu vivi milagres que ninguém soube. Eu andei em lugares de honra e passei por lugares maravilhosos que ninguém imagina. Existem momentos de Deus, existem processos de Deus, existe um tempo de Deus determinado para a nossa vida, para o nosso ministério. Eu acredito porque eu vivi isso. Milagres que eu vivi no Senhor foram poderosos. E eu entendo também, amigo, que existe um tempo determinado para todas as coisas. Isso é óbvio, nós olhamos e vemos isso na palavra do Senhor. Sim. Então, não há o porquê eu me adiantar em um tempo que pertence a Deus. Não há o porquê eu querer adiantar um processo que o Senhor tem para mim. Então não era naquele tempo, era agora. Não era naquele momento, era agora. Mais ou menos você imaginar uma analogia rápida, você entregar um carro para uma criança, uma Ferrari para uma criança, é um carro de valor, é algo bom, mas ela ainda não tem capacidade, não tem maturidade para isso. Existem níveis e lugares espirituais, existem crescimentos espirituais, acessos ministeriais que você só tem na hora certa. E quais são os perigos, por exemplo, de acessos, de conquistas fora do tempo? A imaturidade. Você se assentar a uma mesa sem maturidade pode te custar muito, cara. Tem que repetir. Você sentar em uma mesa sem ter maturidade pode te custar muito. Muito caro. Fantástico. Muito caro. Deus tem lugares certos para pessoas certas,
mas nós precisamos entender que a maturidade espiritual faz parte da caminhada com Cristo. Então, quanto mais você o conhece, quanto mais você estreita o seu relacionamento com Ele, você vai ficando mais maduro e não mais soberbo. Quanto mais próximo de Cristo você está, mais você percebe o quanto Ele era manso, humilde, o quanto Cristo era acessível. O quanto ele tinha justamente essa questão de, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o cara que todos queriam ver, estar perto, Jesus ele sempre se manteve simples. Imagine, Jesus Fantástico. veio em uma união chamada união hipostática. 100% homem, 100% Deus. 100% homem, 100% Deus. 100% homem, calor, frio, sono, cansaço, alegria, tristeza. 100% Deus, autoridade, unção, poder para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Então o ministério de Jesus era completo. Palavra, cura, libertações, ressurreições, milagres. Não faltava nada no ministério de Cristo. Então as multidões o seguiam por conta das palavras que ele falava, a maneira em que ele verbalizava, pregava, ensinava. Mas o que eu estou querendo dizer é que o ministério de Jesus era completo. Nunca houve uma enfermidade que ele não pudesse curar, nunca houve um demônio que permaneceu de pé. As pessoas que se encontravam com ele verdadeiramente eram transformadas por ele. Mas você vê no ministério do próprio Cristo, muitas vezes ele se retirando para uma intimidade com o Pai, que não era postada. Meu Deus. Não era revelada, Uau. não era mostrada. Mas era o momento dele com o Pai. Então, eu vivi um grande amadurecimento. Quando eu retornei para as redes sociais, quando o céu sinalizou, eu acredito, desde criança fui criada, né, como eu já disse, nasci em um lar cristão, então eu tenho dentro de mim essa raiz pentecostal, não um pentecostalismo emocionalista, mas um pentecostalismo daquele que crê nos dons do Espírito, mas também crê na veracidade da palavra, né? Então, durante esse período, o Senhor começou a sinalizar. Espiritualmente, nós começamos a entender o mover de Deus para esse tempo de retorno. Mas eu resisti muito. Teve muita resistência? Muito. Você não queria voltar? Eu não queria voltar. Não queria voltar. Cara. Eu acho muito interessante, eu já falei isso em outro podcast, em outras oportunidades, mas eu gosto de pontuar isso. Nunca foi o meu objetivo pessoal, individual de vida, ser uma pregadora. Desde criança, eu sempre sonhei em ser uma bailarina. Minha mãe foi bailarina do Bolinha. Ela já dorme no Senhor, descansa no Senhor. E ela era bailarina do Bolinha. E eu, desde criança, sempre gostei. Então, eu nunca tive isso como objetivo. Sim. O meu chamado, o que eu vivo hoje no Senhor, foi uma renúncia que eu tive de abrir mão de um grande sonho que eu tinha para abraçar o sonho do Senhor para mim. Então o Senhor me deu duas opções. Você quer a sapatilha ou a palavra? Uau. Porque com a sapatilha de balé eu poderia viajar o mundo inteiro fazendo e realizando o meu sonho. Mas com a palavra, o Senhor tem me feito para a sua glória, assim como várias pessoas, homens e mulheres de Deus, alcançar nações. Com a sapatilha eu ganharia talvez algum troféu, medalhas. Mas com a palavra você vê almas se rendendo. Uau. Você vê transformação, regeneração de vida. Se você chegou até aqui, sua transformação só está começando. Não enfrente essa jornada sozinho. Faça parte da nossa comunidade Reflexão e Resiliência. Inscreva-se, ative o sino e, para um conteúdo ainda mais profundo, torne-se membro. A força está em nós. Até o próximo vídeo. Obrigado.